pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Me chamo Luara, faço parte do time do Porto Social. Hoje estamos aqui dando continuidade ao podcast Mar Calmo Não Faz Marinheiro, onde vocês vão encontrar referências no terceiro setor, vão escutar histórias de transformação e se inspirar. Hoje estou aqui com Germana, da Associação União de Mães de Anjos. Germana, é um prazer te receber aqui hoje, conhecer um pouco da sua história, então fique à vontade e estamos ansiosos. Eu que agradeço toda a oportunidade, todo espaço, né, por ter essa casa de braços abertos para nos receber, nos acolher. E é um grande prazer estar aqui conversando com você. Ah, que maravilha. Então me conta aí um pouquinho o que é a União de Mães de Anjos, como foi que nasceu, o porquê disso tudo. A União de Mães de Anjos em Pernambuco é uma associação que cuida e acolhe de mães, crianças e familiares que foram afetados pelo vírus da Zika, aquelas crianças da geração 2015 que nasceram com microcefalia. E, decorrente disso, nos juntamos em coletivo, né? Acabei sendo fundadora da associação, porque naquela época era muito confuso, tudo muito confuso, ninguém sabia bem o que estava acontecendo. Sim. E acabou que o pouco conhecimento que eu tinha naquela situação, com um filho, né, com uma doença desconhecida, um inimigo invisível, e a gente não sabia como enfrentar, como lutar, coisas básicas eram negadas para a gente. Então, eu entendi que naquele momento não existia ninguém melhor ou pior, quem andasse de carro ou de ônibus, quem tinha mais ou menos condições. Ali a gente devia se unir para juntas enfrentarmos essa situação e ver a melhor forma possível de lidar com isso dentro de casa, né? Porque acaba que a gente leva o inimigo para dentro de casa, a patologia está lá e a gente nem sabia o que era. Na realidade, ninguém sabia, nem as autoridades, nem a classe científica, nem a classe médica, enfim. E ali se fundou a União de Mães de Anjos, em Pernambuco, finalzinho de 2015, dia 22 de dezembro. E a gente foi se fortalecendo aos poucos. Inicialmente era um grupo para tirar dúvidas, compartilhar experiências, como era uma doença nova a nível global. Quando surgiu uma novidade, uma diferença, uma característica com a criança, todo mundo já ficava em alerta, porque a possibilidade de surgir em outras era muito grande, e Sim. assim acontecia. E daí a gente foi se oficializando, ganhando espaço, ganhando sabedoria, né? Entendendo como é que funciona a luta, entendendo o universo do segmento da pessoa com deficiência, que é muito grande, é muito amplo, muito negligenciado, muito invisibilizado. E ali a gente foi entendendo aos poucos para poder enfrentar a luta. Assim surgiu a União de Mães de Anjos, que foi o primeiro coletivo de mães, de mulheres, de Zika, que se formaram, se organizaram enquanto sociedade civil organizada no país. Entendi. Muitos anos já de atuação, né? 2015. Exato. Esse ano a gente está indo para 9 anos, né? E cada ano que passa marca um ano de epidemia, né? Que houve aqui, caracterizado aqui no Nordeste, né? Que é uma das regiões mais pobres do nosso país e geralmente é onde acontece essas situações. Mas o que a gente traz de bom disso tudo é porque geralmente as, as atitudes de impacto, né, dentro desses setores sempre vêm do Sudeste, do Sul, para o resto do país. E a gente conseguiu desenvolver um trabalho que saiu do Nordeste, né, impactou o resto do país. Então, isso para a gente é bem importante, porque através disso começamos a entender a importância de buscar direitos, Sim. de construir políticas públicas através de direitos, né? Porque inicialmente éramos uma ONG assistencialista, né? Não porque queríamos, mas porque a situação financeira das famílias elas não melhoravam. Então a gente era obrigado a correr atrás de cesta básica, fralda descartável, material de higiene pessoal para as crianças, para a mãe, para o restante da família, que acaba que não é só a criança e a mãe, né? Você impacta uma família inteira. Então, decorrente disso, a gente entendeu que a cesta básica ela não chegava nem no fim do mês.
né? O material de higiene pessoal não terminava o mês. Então, não era o suficiente. E um direito, não. Um direito daqui a 50 anos, se tiver alguém cobrando, é um direito. Então, a gente resolveu mudar o nosso objetivo e começamos a focar na construção de políticas públicas através de direitos. E, diferentemente de organizações que só reclamam, só diz que não existe, que não tem, que não está, não, a gente senta, a gente vai construir junto. As lacunas são essas e a gente aponta os possíveis caminhos que pode trazer a solução ou a melhoria de tal situação ou das situações. E assim a gente foi ganhando espaço, foi ganhando confiança, né? Foi mostrando que a gente não está aqui só para gritar, porque acaba que a mãe da pessoa com deficiência ela tem a fama de coitada. Sim. Sabe? De ser sempre aquela que está pedindo. E aqui ninguém está pedindo, a gente está exigindo um direito, sabe? Então a gente parou de só gritar. A gente tem hora que a gente chegava nos cantos latinos, não era nem falando, era latino. Só gritando, 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 né? Mas a gente entendia que era necessidade de fala, necessidade de ser vista, né? A gente cansou de ser tão invisibilizada, de ser jogada para debaixo do tapete como se fosse o lixo da sociedade, né? Então a gente começou, não, o caminho não é por aqui, vamos seguir o fluxo. Como é que funciona o fluxo? Aí entender o fluxo, entender o que seriam regiões de saúde, sabe, gerências de saúde, o que seria educação inclusiva, o que a palavra acessibilidade traz, que a gente que não entende, que não vive dentro do universo, acha que acessibilidade é uma rampa. Vamos construir uma rampa e se tornou acessível. Não, a acessibilidade é lazer, a saúde, a educação, né, a qualidade de vida, a dignidade. Então, acabou que juntas definitivamente nos tornamos mais fortes, porque eu sou uma mulher que eu acredito muito na união das mulheres, principalmente quando elas são mães. Eu acho que a gente é capaz de transformar o mundo. E, e eu passei a incentivar isso nas outras mulheres. Né? Então, quem disse que mulher vive só de rivalidade, né? Exige organizações que é feito só por mulheres é rivalidade. Não, a gente está no mesmo barco, a tempestade é a mesma. E assim foi se construindo, foi se formando, foi ganhando nome, espaço e respeito dentro da luta, né? A luta pela inclusão, pela equidade da pessoa com deficiência. É uma rede, né? E assim, já são muitos anos de atuação. Hoje em dia, você consegue, pelo menos, estimar assim, a quantidade de mulheres de mães, né, que você tem dentro dessa rede? Hoje nós temos 431 famílias no estado de Pernambuco. Porém, o nosso trabalho não ficou só em Pernambuco. Né? Inicialmente, ganhamos renome internacional. Nós fomos reconhecidos em alguns países do mundo. E, decorrente disso, nós começamos a chamar a atenção de outras organizações maiores que reconhecem, né, global e nacional. E, decorrente disso, outras famílias de outros estados começaram a nos ter como exemplo. Sim. Eu disse, olha, eu não tenho braços para abraçar o país inteiro, mas eu posso auxiliar. Então, a gente começou a receber convite para visitar as famílias dos outros estados. Então, a gente da UMA aqui ajudou, né, a fundar, na realidade, nós fundamos a Associação de Alagoas, do Rio Grande do Norte, a da Bahia, a da Paraíba. E, decorrente, como fomos o primeiro coletivo a se organizar e chamar a atenção através de reportagens, de ações que se expandiu, né, além das fronteiras estaduais, mesmo de longe, a gente começou a auxiliar pessoas de outros estados, mais indiretamente também. Né? Esses outros foi diretamente, nós fomos lá, nós levamos a nossa experiência que tínhamos na época, levamos o nosso estatuto, foi assim que a gente fez, assim, enfim, eles se criaram e se fortaleceram, e anos depois a gente fundou o Unisica Brasil, que é a União Nacional das Associações que lutam pelas pessoas afetadas pelo Zika, né, o qual eu sou vice-presidente, estou como presidente interina, porque a presidente se afastou, porque ela está com problema de saúde, e nós temos sede em Brasília, então a gente acaba não parando. Então, a gente
trabalha desde um município do interior a criar um protocolo, a promover a inclusão e a exercer o direito, desde protocolos estaduais, e a gente entendeu que protocolos federais eram necessários. Então, a gente conseguiu protocolos importantes, pioneiros, coisas nunca se vista dentro desse segmento. Não foi fácil, não é fácil, né? Mas a luta ela é grande, mas ela vale a pena. Ela exige sacrifícios, mas ela vale muito a pena. Então, acaba que a gente não impactou só as famílias daqui. A gente hoje tem 1.589 famílias associadas na União Nacional, que é a Unisica. Porém, a gente já teve mais, mas o índice de óbito das nossas crianças é alto. Então, acaba que a gente vai perdendo, né, com o passar do tempo. E como foi uma epidemia, não nasceram mais crianças. Então, o nosso volume é decrescente. Sim. Né? Mas é uma luta contínua que requer manutenção. Você luta por algo agora, demora, conquista. E não é só conquistar e pronto. Um tempo depois você tem que voltar, tem que ter uma manutenção, porque as necessidades já mudaram, as dificuldades já ampliaram, e assim a gente vai vivendo. Eu fiquei curiosa, porque, assim, de fato, o movimento que vocês fazem, além de ser incrível, mas, assim, é muito grande, né? Vocês movimentam muito. E, como você falou, não são só algumas famílias, porque quando você impacta diretamente uma família, você está impactando indiretamente todo o entorno dela. E para fazer tudo isso acontecer, não é só a Germana, né? A equipe de vocês é grande, vocês têm braços para isso atualmente? Não é grande a equipe, de fato não é só a Germana. Aqui em Pernambuco, nós somos em 4, eu e mais 3, tá? Que a gente, cada um faz um papel. Todos, com exceto de um voluntário que se encantou com a nossa história, com a nossa luta, e fez assim, olha, eu quero ficar com vocês, o que vocês precisarem. Aí, pronto, foi só o pezinho que a gente queria, a gente atolou ele de trabalho. Mas nós somos todas mães, né? Mães típicas e atípicas, então nós temos nossas necessidades e nossas obrigações dentro de casa, mas a gente não quer olhar só para a gente. Então, quem me ajudou a fundar uma foi Gleice, que hoje é minha vice-presidente estadual, a mãe da Maria Giovana. Temos nossa secretária, que é a Jaqueline Vieira. Jaqueline é a mãe do Daniel, né? E hoje nós temos o Igor. Igor é o nosso voluntário. Ele veio cedido de uma bolsa de pesquisa para a gente e ele se encantou e resolveu ficar. E ele está com a gente até hoje, é o nosso braço direito, de verdade. E a nível nacional, nós somos em 4 também. Né? Temos a Luciana, que ela é do interior do Ceará, de Apunharés, mas ela desenvolveu um câncer de mama, precisou se afastar. Ela é a nossa presidente, também a mãe da Ana Liz. A vice-presidente sou eu, que estou aqui em Pernambuco. A nossa secretária é a Alessandra, que é a presidente da Associação de Alagoas. E a nossa advogada é Jéssica, que é a mãe da Maria Cecília, e ela é de Mossoró. Então, de cada cantinho do país, a gente consegue se conectar para poder fazer o trabalho acontecer. E hoje nós estamos em 21 estados, que tem 21 representações, todas abaixo da nossa hierarquia, né? Mas a gente conseguiu isso através de bastante confiança, né? De transparência, de respeito, para entender que a nossa luta ela é válida, sabe? Que não acontece no tempo que a gente gostaria, talvez não aconteça no tempo que as crianças precisam, mas acontece no momento que tem que acontecer. Então, a gente juntou essas mulheres, a sua grande maioria mulheres, mas nós temos pais também, poucos, mínimos, quase nenhum, mas temos. Até porque a gente vive um cenário de 78% de abandono paterno. Né? A grande maioria dessas mulheres elas foram abandonadas desde o momento do diagnóstico, ainda com a criança na barriga, até a criança completar 1 ano. Nós temos esse diagnóstico. Muitas já vivem com outros companheiros, é o meu caso, eu sou estatística disso, mas a grande maioria sofreu um impacto, tanto de você receber um filho atípico, que você não desejou que ele viesse daquela maneira, um monte de dificuldade, um monte de desafio, uma coisa desconhecida,
Você não era que a situação estava vindo, a situação já estava no teu braço chorando e tu não sabia nem o porquê que ele estava E chorando, ter que lidar com sabe? isso sozinha. Ter que lidar com isso sozinha, ainda com o abandono de quem era para estar te ajudando. E os poucos que ficaram, a grande maioria, em vez de ajudar, muitos deles eram uma demanda a mais para aquela mulher, sabe? Então ele não era um companheiro, ele era mais um filho, sabe? Que essa mulher ela tinha que dar conta, enfim. Então a grande maioria resolveu e achou melhor viver só, mesmo dentro desse cenário que é bastante complicado. É difícil viver só, mas viver com dois dependendo é muito pior. Até que encontraram vocês, né? Até que encontraram a gente, né? E a vida com o tempo foi me dando algumas surpresas. Eu tive uma outra filha e com o tempo, além de ter o Guilherme, que tem Zika, tem a microcefalia do Zika, 2 anos depois que o Guilherme nasceu, eu engravidei da Giovana. E hoje ela tem autismo, né? Ela é autista, uma pessoa com autismo. Ela tem TOD, ela tem TDAH, transtorno ansioso da infância, transtorno ocioso da infância. Então, o que eu vivi com o Guilherme em 2015, eu vivi novamente recentemente com Giovana, que é o luto do filho vivo, sabe? Você lidar, porque é um outro cenário, apesar de estar dentro do mesmo segmento, né, que é o da pessoa com deficiência, de lutar por inclusão, por direito, mas não, é impossível você não se abalar, sabe? Então Giovana veio como um reforço para me engatilhar a continuar, Sim. sabe? Ó, a situação não é só até aqui, né? Tem um universo, é amplo. Então, foi um baque, uma queda, mas a vida da mãe atípica é isso, né? A gente tem hora que surta, tem hora que quer desistir, jogar tudo para cima, acha que as coisas não vai funcionar, não vai fluir, né? Você tem que cuidar dos seus, cuidar de você, porque se você não estiver bem, você não está bem para cuidar de ninguém, e ainda cuidar muitas coisas dos mínimos detalhes da necessidade dos outros, dos filhos dos outros, da casa dos outros, das outras pessoas, das outras mães. Então, tem hora que a gente para e pensa, eu não sei como é que a gente consegue, mas acaba conseguindo. E no caso dessa sua segunda filha também, eu acho que assim, a gente nunca está preparado 100% para tudo. Mas nesse segundo caso, você já tinha passado pela construção, né, da união de Mães de Anjos há, 9 anos atrás. Então, as ferramentas que você não tinha, hoje você tem. Então, pelo menos você tem ali como se guiar um pouquinho. Isso é inevitável, né? Quando eu comecei a entender que ela era incomum, que ela apresentava características diferentes, então acesso a um profissional qualificado, eu já sabia quem era e como fazer, acesso a terapias com profissionais também indicados, bons profissionais dentro do contexto dela, também eu já sabia como fazer, né? A questão de incluir medicamento, a questão de o medicamento não dar certo, né? Alterar medicamento, efeitos colaterais, enfim, tudo isso acaba que a gente já está no meio do caminho, sabe? Mas não quer dizer que é fácil, não quer Não, com dizer. certeza. Eu falo isso porque, assim, eu tenho dois irmãos que eles têm o espectro autista. E um deles, ele foi criado pela minha avó e eu acompanhei, assim, de perto a correria que foi, porque tinha que levar para fono, tinha que Imagino, levar, assim... imagino não, eu sei como. Você sabe, você vivencia isso. Então, imagine isso para uma idosa. Então, eu acompanhei de perto, como eu falei, né, a correria e, de fato, não é para qualquer um. Exato. Você tem que, assim, amar muito, você tem que se apaixonar. E quando é o seu filho, não tem o que fazer, né? Guilherme faz terapia de segunda a sexta, todos os dias, né? E Giovana faz 3 vezes na semana. E além de eu ser mãe, eu tenho que ser dona de casa, eu tenho que ser esposa, eu tenho que ser líder, eu sou patroa, eu sou subordinada, eu trabalho, né? Então tem hora que eu estou extremamente sobrecarregada, né? Sem contar com as viagens que eu preciso ficar fora, né? E não é 2 dias. Hoje mesmo estou embarcando para São Paulo, vou passar 10 dias em São Paulo. Como é que eu controlo tudo de São Paulo, né? 3 filhos, eu sou mãe de três filhos, né? Com o transporte escolar que tem que chegar, transporte da terapia que tem que chegar, feedback de professora, de terapeuta, de professora especial,
de remédio que tem que dar no horário e tal. E não é só o remédio de uso contínuo. Tô deixando uma que está com antibiótico, né? Porque veio de uma recente pneumonia e você tem que ficar no. Enfim, sabe? Terceirizar algo que é você que é para estar fazendo, mas se eu não fizer isso que eu estou fazendo aqui, eu também não tenho isso aqui, sabe? Enfim, é bem complicado. Mas eu tenho um apoio, uma pequena rede de apoio, né? Que é meu esposo e uma tia que eu tenho, e uma pessoa que também me ajuda com meus filhos, e tenho o apoio das mães, das famílias, sabe? Que acabam me auxiliando, me encorajando, me apoiando, e eu acho que o maior reflexo do trabalho que eu involuntariamente construí, né? Fui impulsionada. Quando eu vi, eu já estava lá. Eu não desejei isso, sabe? Eu até no dia da nossa formatura, né? Aí o Fábio Silva, ele falou, todo mundo aqui desejou, né? Escolheu estar onde está. Aí eu olhei assim, eu falei, não escolhi, não. Eu não escolhi, não. Eu fui colocada, né? Eu fui impulsionada. Quando eu vi, eu já estava, né? Porque você vê alguém caminhando no caminho errado, é involuntário. Olha, não é por aí, não. Eu já fui por aí, quebrei a cara. É por aqui, ó. Por aqui vai dar certo. Ah, Germana, obrigada. Realmente deu certo e tal. Então, acabou que eu me tornei líder delas involuntariamente. Porque elas começaram a me enxergar como líder, porque eu comecei a auxiliar de uma forma ou de outra. Tanto que no início, não, Germana, tu vai ser a líder e tá, é para eu fazer o que eu já estou fazendo, então vamos. Né? Sendo que eu não sabia que o negócio ia se expandir tanto, ia crescer tanto, a gente ia ficar tão conhecida, a gente ia. Né? Então, eu não imaginei disso. Mas o que me traz a felicidade é quando a gente consegue trazer dignidade para essas pessoas. Porque a minha luta, né, a luta desse coletivo não é de coisas muito grandes, é do básico, é do mínimo. É um suplemento alimentar para a criança se alimentar. A criança, por muitas vezes, se alimenta por uma sonda na barriga. Olha o desconforto de você ter um filho que se alimenta por uma mangueira na barriga, sabe? A gente olhando no detalhe, na coisa pequena, né? Aí ele só se alimenta de um certo tipo de comida, mas tu não tem dinheiro para comprar aquela comida, aquele suplemento para ele. Às vezes a lata custa R$ 80. A lata que minha filha toma é 300 reais. Qual é a família de baixa renda que vai conseguir suprir 20 latas por mês? Não existe. Não existe. Então, essa criança, ela come errado, porque a família não tem condições de dar, né? Ela fica fraca, ela enfraquece, ela fica mais vulnerável do que já é, sabe? E isso, o risco de óbito aumenta, sabe? É uma cirurgia, quando o teu filho tem algum desconcerto ortopédico, sabe? Essa criança luxou o quadril, essa criança não está conseguindo esticar as pernas porque encurtou os tendões. É uma cirurgia para a criança conseguir se esticar, sabe? É uma terapia para a criança conseguir fazer cocô. Para fazer cocô. Coisa básica, sabe? É uma terapia para aprender a deglutir, a engolir. As próprias saliva, sabe? A boca encheu de saliva, a gente consegue. A criança ela não consegue, ela precisa de ajuda. Então a gente não briga pelo mundo, a gente briga por coisas mínimas, por direitos. É por uma moradia digna, que a gente conseguiu um protocolo federal para essas famílias, né? É para um medicamento anticonvulsivante, que é caríssimo na farmácia. Então vamos lutar para o SUS oferecer? A gente lutou e a gente conseguiu via Ministério da Saúde, sabe? Então, assim, são coisas pequenas, sabe? São coisas E que, como básicas. você falou, é um direito. É um direito e que traz qualidade de vida. Quem é que não merece qualidade de vida? Quem é que não merece ter uma casinha que o esgoto não esteja passando na porta da sua casa, nem que dê retorno para dentro da sua casa, sabe? Então, e a gente precisa lembrar que tudo isso que aconteceu com essas crianças, né, diferentemente de outras doenças raras, de outras pessoas com deficiência, nós fomos vítimas do racismo ambiental. A gente precisa lembrar muito disso. Ah, Germano, o que é racismo ambiental? Nunca ouvi falar, pois aprenda. Racismo ambiental é quando você não tem a opção de morar num lugar melhor e você é obrigado a morar num lugar que não tem um saneamento adequado, que você tem poça de lama, de esgoto na porta de casa. Muitas vezes, muitas casas, o esgoto atravessa dentro de casa, passa por dentro de casa, sabe? Então, ali é um foco para o mosquito se proliferar,
Então, é o mosquito que lhe picou, que lhe causou tudo isso. É quando você não tem a água adequada, né, na torneira. Não tem nem água na torneira, imagina adequada. Né? Naquela época saiu uma pesquisa, tem uns anos, que a água que foi fornecida para algumas regiões, naquela época a água estava envenenada. Como é que a gente vai saber que a água que está saindo da nossa torneira está envenenada? Sabe? Então, a gente já tinha um grande índice de famílias que bebiam daquela água e as que não bebiam podia ter uma água mineral, comprar água mineral, mas cozinhava. E se identificou que o veneno daquela água não se matava nem quando ela fervia, né? Porque a gente sabe que esgoto, né? Aquela água que a gente toma banho, que a gente lava prato, que a gente dá descarga, aquela água ela deságua em algum lugar. Sim. Ela vai para um canal, ela chega no rio. Do rio ele desce para o mar. Então se entende, né? Se entende que quando descartado essas águas impuras em lugares que tem um grande volume de água, ela fica própria para o consumo porque ela se dissolve, ela some. Mas naquela época a gente enfrentou uma grande seca, né? Então os reservatórios de água do interior chegou ao mínimo, ao nível mínimo de água, mas a água de esgoto, aquela água suja, continuou chegando no volume que sempre chega. Então, aconteceu que existia um veneno que, quando ele se chocava um com o outro, uma bactériazinha, ele liberava uma substância, e essa substância era o veneno. E era essa água que chegava na torneira da gente. Então, a mãe que foi impactada, que foi picada, que já o feto já estava, o Zika já estava envolvendo o feto lá e ela nem sabia dentro da barriga dela. Quando ela consumiu aquela água, ela piorou em 3 vezes a patologia e a comorbidade da criança. Como é que a gente ia saber de um negócio desse? Né? Então, a mãe já não recebe água, né, adequadamente pela torneira. A gente passa o quê aqui? Em Recife. Eu tiro para o Recife. No sertão é muito pior, né? 15, 20 dias. A gente fica sem receber água adequadamente nas periferias, regularmente pela torneira. Então, acontece que a gente precisa acumular. Então, a gente vai para os tonéis, para as garrafas PETs. E isso daí é onde o mosquito se prolifera, né? Onde não tem recolhimento de lixo, né? Enfim, tudo isso virou uma bola de neve e atravessou o nosso caminho, o nosso destino. E a gente está aqui 9 anos depois falando, depois de tantas crianças que vieram a óbito, de tantas mulheres que tiveram seus sonhos afundados, né? Porque a realidade é essa, porque a pouca política pública que existe é voltada para a criança. A gente esquece que para essa criança tomar uma água, trocar uma fralda, ela precisa de alguém que faça isso para ela, né? E em 98% é a mãe. Quando não é a mãe da mãe, é a avó, mas sempre a família materna, sabe? Então, e quem é que cuida de quem cuida? Quem é que cuida dessas mulheres? Porque geralmente a mãe ela só tem obrigações, direitos ela não tem nenhum. Então a gente fala, né, a gente bate muito na tecla dessa questão do empoderamento feminino, de tirar esse cenário que a mãe da pessoa com deficiência ela sempre tem que ser a pedinte, a coitada. Ah, vamos fazer porque ela tem um filho doentinho. Sabe? Não, não é doentinho. A gente trabalha os termos corretos, sabe? É pessoa com deficiência. E eu não estou aqui pedindo favor, é um direito. Então, a gente sempre fica com fama de mal educada. Ah, eu quero te fazer um favor. Já escutei isso de um secretário de saúde. Eu quero te fazer um favor e você está aí exigindo, você só faz exigir, reclamar. Eu não tô exigindo nada demais, eu estou exigindo um direito, meu amigo. E você, como gestor, favor, né? e não é um favor, e você, como gestor, você tem que fazer, sabe? Se é você que está aí, eu sempre digo, gente, quando a gente luta, a gente briga, né, a gente arenga com Câmara de Vereadores, Câmara de Deputados, com o Senado Federal, com o governo, com o prefeito. Gente, não é nada pessoal. Daqui a 4, 5, 6 anos, não é você que vai estar aí como prefeito, como governador, como gestor de saúde e de educação. Mas daqui a 10 anos sou eu que vou estar aqui brigando pelo meu filho e pelo filho das demais. Entende? Então, assim, eu vou ser mãe para sempre. Eu brigo com você, teoricamente, porque você é a pessoa que está representando a gestão, sabe? Mas, assim, passou dali, você é fulana, eu sou cicrana, e minha vida, porque a minha função de mãe, ela não se acaba às 6 horas da tarde. Ela não se acaba na sexta-feira e volta na segunda.
é período integral. A sua se acaba, né? A sua tem um limite. Você vai e você volta. A gente não. Então, a gente sempre diz isso. Aí, muitos gestores não entendem que a briga da gente não é pessoal, sabe? Eu escutei recentemente de alguém que está na gestão e disse, eu espero que não seja nada pessoal a nossa luta. Eu fiz, mas não é, sabe? Aí, de tanto a gente brigar, e me perguntar assim, você está candidata a alguma coisa? Eu disse, não, gente, precisa, é necessário a pessoa brigar e ter algo individual para receber ou algo em troca. Vocês precisam aprender que é uma luta constante. Vocês precisam entender que as mulheres, que as mães, elas estão renovadas. Não é aquela mulher mãe de PCD de antigamente, que recebia um não, abaixava a cabeça e ia para casa. E lidava... que não tinha acesso à informação. A informação, exatamente. E que lidava com suas dificuldades. A gente impulsiona essas mulheres a expor suas dificuldades. Venham realmente, deem a cara a tapa, mostrem os filhos de vocês. A gente fez recentemente uma audiência pública na Assembleia Legislativa aqui do estado de Pernambuco e a mãe queria muito ir. Ela, mas Germana, é porque meu filho não consegue sentar, justamente por conta de uma luxação de quadril, e a audiência era sobre isso. Aí eu disse, como é que ele consegue vir? Ela fez de maca. Mas eu tô com medo. Eu fiz de quê, meu amor? Tô com medo de chocar. Eu fiz, chocar é a sua realidade. Se tiver de chocar, as pessoas que vão ficar chocadas, deixem elas chocadas. Você vai trazer a sua realidade. Ela foi de maca para Alepe. Isso, assim, sabe, foi um impacto grande. Não para a gente, porque a gente já convive com isso. Mas, assim, para centenas de deputados e tal. Tinha uma criança na primeira fila que ela não parava de convulsionar. Ela convulsionou a audiência inteira. O deputado ficou tão incomodado que ele foi embora. Deu vontade de dizer, não, volte. Isso daqui é o que a gente viu, isso aqui é besteira. Sabe? E quando a gente não consegue dormir, porque a criança está com dor, porque está convulsionando, volte. Mas é da sua canetada que eu preciso, sabe? Então, assim, muitas vezes é necessário o tratamento de choque, de trazer mesmo para a sociedade. Negócio de ficar se escondendo. Antigamente, né? As pessoas... Quem é de vocês que lembram, né, na nossa infância, na escola, na vizinhança, na família, ter algum usuário de cadeira de rodas ou ter alguém que naquela época chamava doente mental, né? Hoje é pessoa com deficiência intelectual, mas as pessoas se titulavam de doentinho, de aleijadinho, enfim. Quem é que você lembra numa festinha de aniversário da vizinhança tem uma pessoa com deficiência? Quase ninguém. Eu mesmo não lembro, eu não convivi com ninguém. Porque essas pessoas elas eram escondidas dentro de casa, porque era vergonhoso para a família expor. Era vergonhoso dizer que veio alguém com defeito, né? Então, eu lembro de pessoas que ficavam... A família construía um quartinho atrás de casa e mantinham essas pessoas lá trancadas, muitas vezes sem ver nem a luz do sol, sabe? Elas não tinham acesso a tratamento, a remédio, a nada, né? Era vergonhoso. E culpavam a mulher. A mulher que fez alguma coisa de errado, sempre, né? Fez alguma coisa de errado e a vida e Deus, o universo, os espíritos, os santos veio e castigou ela com um filho doente. Era mesmo assim. E hoje a gente sabe que pessoa com deficiência pode acontecer com qualquer um, independente de condição financeira, né? Toda tarde de sábado a gente liga a TV numa emissora, a gente vê um apresentador falando de autismo todo sábado, sabe? Então, a gente sabe que pode acontecer comigo, que estava na periferia, pode acontecer com aquela pessoa que está lá no 20º andar de um prédio de luxo aqui na Zona Sul, sabe? Pode acontecer com qualquer pessoa. Então, quando a gente lida com respeito à causa do outro, a gente não está cuidando e respeitando só o outro. A gente está trabalhando um futuro que pode ser nosso, pode ser meu. Eu posso sair daqui, sofrer um acidente de trânsito, perder uma perna, machucar a coluna, ficar em cima da cadeira. Eu posso ter um AVC. Então, às vezes, eu tenho uma noção que a sociedade esquece que a gente é vulnerável. Às vezes, a gente acha que está acima do bem e do mal, que só acontece com os outros, não acontece comigo, por vários motivos, por ego, por dinheiro, por várias situações. E, na realidade, não é assim que funciona. Se as pessoas tivessem um pouquinho de noção e temor do futuro, do que pode acontecer, sabe? De achar que eu estou imbatível, A gente está sempre suscetível a tudo. A tudo, né? Mas as pessoas acham que tem uma blindagem, né? E muitas coisas são permitidas e, no meu caso, eu não reclamei. Eu chorei, me desesperei, mas eu aceitei. E foi atrás do que é... E fui atrás. Vamos atrás do prejuízo. Então, vamos tentar viver da melhor forma dentro das condições que eu fui permitida e que eu fui imposta a ter,
né? Então, além de eu ter Guilherme com Zika, que foi muito difícil, hoje eu tenho Giovana. Tive uma terceira filha que ela veio com atraso do desenvolvimento global. Eu disse, meu Deus do céu, a minha casa é a casa de acolhimento de PCD. Aí a gente ficava rindo com isso. Ela veio com alergia alimentar grave, a gente não sabia o que era, né? Ela desenvolveu um refluxo grau 4, que daí ela passou a convulsionar, começou a convulsionar com 10 dias de vida. Então, as convulsões começaram a matar as células boas do desenvolvimento dela, e ela começou a atrasar. Eu disse, meu Deus, mais uma. Ai, não sei o quê. Ai, como é que eu vou fazer? Aí depois eu disse, meu Deus, eu estou atrasada para sofrer. Eu não tenho tempo nem para sofrer. Estou atrasada, eu não posso chorar. Eu vou agendar o meu sofrimento para a semana que vem. Mas semana que vem eu também estou atolada de coisas para fazer. Então, o sofrimento acaba sendo opcional, sabe? Porque é tanta coisa, você fica tão sobrecarregada que você não tem tempo para sofrer. E eu nem estou brincando sobre isso, sabe? Gente, hoje eu queria chorar. Aí, até uma outra mãe disse assim, chora no banho, porque otimiza o tempo. Ai, meu Deus. Aí eu disse, não, como é que eu vou chorar no banho? Porque eu tô com o box fechado e o menino, mãe, não dá nem tempo de eu chorar. Já vou, sabe? O carro tá chegando, né? Enfim, vamos pra terapia e tal. Ai, meu Deus, a hora, não sei o quê, né? E vamos embora. E é assim. Então, a gente vai vivendo da melhor forma, do jeito que Deus permite e do jeito que a gente vai aprendendo mesmo, né, no dia a dia. E uma das coisas eu digo, o que nos fortalece é a outra mãe, que vive a mesma realidade que a gente. É incrível. E essa rede que vocês criaram é assim, é de uma importância que, meu Deus do céu, porque como você falou, primeiro que é sempre a mulher e ela tá sempre sozinha, então ela já não tem aquela rede de apoio ao redor dela, né, perto dela ali, família. E se não encontra uma germana no caminho dela, ela tá perdida. Assim, é só ela e ela. Acontece muito isso. Quando a gente é mãe, naturalmente, um filho típico, a maternidade já nos afasta de um monte de gente, né? Porque você passa a não ter mais aquele tempo hábil que Sim. você tinha para os seus amigos, né? Alguns familiares, todo mundo tem suas vidas, ninguém chega para estar ajudando, né? Tipo, procurou filho, então resolva. É mesmo assim que a gente escuta, né? E quando a gente tem filho atípico, a situação é muito pior. O povo acha que se encostar na cadeira de rodas, acha que vai pegar, né? A patologia. Às vezes a gente tem essa impressão. O pessoal some de verdade. Então acaba que Na a cara outra... dura. Na cara dura. Então acaba que a outra mãe, ela se torna a nossa família. Porque a gente consegue conversar sobre coisas do nosso dia a dia. Eu não consigo chegar para uma amiga que tem filhos na mesma idade que os meus e falar sobre uma crise sensorial ou falar que meu filho convulsionou 120 vezes hoje. Porque Aí a elas não pessoa, entendem, a elas não pessoa, vivenciam isso. meu Deus, como é que... Aí eu chego, meu Deus, já é a 20ª, não sei quantas convulsão que ele tem hoje. A mãe, o meu também hoje, o meu já vai em 50 hoje, sabe? É aquela coisa assim, a gente tá tentando acertar num remédio. Aí a gente fala com aquela calma como se fosse a coisa mais natural do mundo, mas é pra gente, sabe? Então a gente tira as dúvidas, compartilha experiências, uma se ajuda, porque uma ajuda a outra porque vive a mesma realidade. Exatamente a mesma realidade. Então a gente se entende. Germana, pra gente finalizar, a gente recebeu uma foto aqui que eu tô curiosa para que você fale um pouquinho mais sobre essa foto, né? Eu tô vendo que tá todo mundo com uma camisa amarela, creio eu que é a camisa da UMA, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse dia, o que é que ela significa aí para vocês. Esse dia foi 12 de fevereiro de 2018. Ou foi do 18 ou foi 2017. Foi o dia que a gente ganhou a nossa sede própria. Né? A gente estava crescendo, tipo, a gente estava inchando, né? E todo lugar não cabia a gente. A gente se reunia num restaurantezinho de esquina ali no Parque 13 de Maio, mas tipo, nem um restaurante estava cabendo mais a gente. Né? E a gente meio que só ia para se reunir mesmo, porque a gente consumia muito pouco, então era prejuízo lá pro dono. A gente começou a se reunir embaixo de viaduto, em praça. E outra ONG cedeu uma sala para a gente dentro da ONG, mas não cabia. Acabava que a gente trazia mais movimento para a ONG do que a própria ONG, sabe? E a gente começou a gente abriu campanha. A gente precisa de um espaço maior, a gente precisa de uma sede, a gente precisa de um refúgio para esse exército. Era assim o termo que a gente usava, né? E a gente começou a fazer campanha nas rádios, na TV, nas redes sociais, e apareceu uma anja
né, que ela não mora nem aqui no país, mas ela tem empresas aqui em Pernambuco. E essa mulher convidou a gente para um culto do Dia de Ações de Graças, né? E a gente era convidada para várias empresas, para várias coisas. A gente foi com mais um evento, né, para receber doações. Ela mobilizou a empresa para os funcionários doarem e tal. E a gente foi lá para participar do culto e para receber as doações. E quando chegou lá, ela nos deu, feito Aladim, nos deu o gênio, né, da lâmpada, nos deu feito assim um desejo. Vocês têm direito a um desejo. Peço o que vocês quiserem. A gente olhou assim, uma para a cara da outra e fez, olha, o que a gente está querendo é um espaço, uma sede, né? Nós somos em muitas, as mães do interior vêm, não tem onde ficar e ficam em casa de apoio do município misturado com homens, com pessoas de outras patologias. Nossas crianças precisam de um lugar limpo, adequado, acessível, né? Enfim, então elas já enfrentam as viagens muitas vezes de 8, 9, 10, 12 horas, né? Chega aqui, dorme em qualquer cama, sem alimentação adequada. A gente queria um espaço para acolher, para fazer nossas reuniões, enfim, para várias coisas. A gente precisa de um refúgio e nós somos um exército. E ela fez, tá certo, eu vou resolver. Falou assim. E o resolver dela, eu achei que ela fosse entrar em contato com Dias e tal. O resolver dela foi uma ligação que ela fez. E ela nos cedeu uma casa que não era essa. Sim. Uma casa da família, que fica ali na BR-101, perto da Estação do Barro. E perguntou se para a gente estava bom. Aí a gente ficou muito feliz e tal. Disse que era uma casa imensa. Aí ela cedeu para a gente. Aí, com poucos dias, ela ligou e disse que o negócio deu errado. Ela estava em processo de separação e o esposo dela não aceitou nem que ela comprasse a parte dele, para ela ceder a casa para a gente. Por implicância, e a gente ficou bastante triste. Ela fez, olha, mas não tem problema. Eu disse que eu ia fazer algo por essas crianças e eu vou fazer. Procure a casa que vocês quiserem. E a gente vai negociar. Eu sei que a gente passou uns 2 meses negociando. Ela impôs um valor. Ela disse um valor, olha, eu tenho esse valor aqui. Aí a gente foi. Aí a casa que a gente gostava, o dinheiro não dava. E a casa que o dinheiro dava, a gente não gostava, sabe? E assim a gente passou uns 2 meses procurando até achar essa casa, que fica no bairro do Barro. É essa aqui de fundo? É essa daí. Hoje ela não está mais assim, que a gente reformou Sim. ela, mas isso aí foi na inauguração. É uma casa de primeiro andar, ela tem área na frente, ela é solta, ela tem área atrás, ela tem auditório, né? Eu não sei nem quantos banheiros exatamente ela tem copa, ela tem cozinha, ela tem área de serviço. Então, Ela consegue atender as ela necessidades de consegue vocês. atender às nossas necessidades, né? E ela é o refúgio do nosso exército até hoje. Foi um dia muito importante para a gente, né? A gente convidou várias pessoas que a gente já tinha parceria, OAB, TJ, DPU, Ministério Público, né? Esse foi um dia lindo. Foi também a nossa madrinha, que é a cantora Nina Queiroga, ela está até aqui do lado. Ela foi cantar para a gente, ela fez uma animação. Foi um dia de festa, literalmente. Foi um dos poucos dias que a gente conseguiu se reunir para comemorar. Foi esse dia, né? E o próximo dia, que eu pretendo brevemente substituir uma foto que represente a nossa luta, vai ser a vitória do nosso projeto de lei que está tramitando, né, em Brasília, já está em fase pré-final, né? Ela é um projeto de lei que veio da Câmara Federal, né, da Câmara dos Deputados, construído, né, a autora ela era deputada, agora é senadora, Mara Gabrilli, que é uma pessoa com deficiência, né, onde a gente vê que para promover a inclusão e entender o outro, você precisa ser ou Tem que ter. ter a representatividade. Exato. Né? Então, é um projeto que vai trazer uma pensão especial para essas famílias, né? Sabendo que essas famílias foram atingidas por um descaso público, né? Por uma irresponsabilidade do Estado brasileiro e precisam nos prover o mínimo de dignidade possível, né? Não só para a criança, mas para o núcleo familiar que também sofreu com isso. E a gente já foi para o Senado, foi aprovado no Senado, voltamos para a Câmara, porque alterou o texto, uma parte do texto, e a gente só quer que o presidente da Câmara coloque em votação, e a gente sabe que vai ser aprovado, porque já foi aprovado inicialmente lá, e vá para a sanção presidencial,
né? E a gente está na expectativa, depois das eleições agora, porque esse mês Brasília está funcionando para nada, mas depois das eleições, vá para a Câmara e imediatamente vá para a sanção, né? Porque aprovado na Câmara, já o presidente teria 15 dias para poder sancionar. E a gente já está em construção com o INSS, né? Aí é onde entra todo o nosso trabalho de fazer os mutirões, de fazer a construção com os órgãos, com as entidades, para fazer a migração dessa pensão especial para essas famílias, para que essas mães consigam trazer o mínimo e parem de ficar se humilhando atrás de um suplemento, atrás de uma mangueira para a barriga, atrás de um transporte para ir para uma terapia, para uma consulta, para um exame, sabe? Então, a gente vai continuar lutando, porque o SUS, ele é a nossa vida, né? O SUS é o que representa tudo isso para a gente, mas a gente vai lutar com a folga. No dia que a prefeitura não der um leite, a gente vai ter como suprir sem precisar passar fome, sabe? Porque ou come a mãe ou come a criança. É exatamente isso. E a gente está na torcida. E renovar essa foto aqui, E né? renovar essa foto. Eu quero renovar essa foto. Gente, assim, a gente chegou, né, ao final de mais um episódio. Eu quero agradecer imensamente, Germana, você ter topado, você ter vindo, você ter falado um pouco aqui da sua história, da história da UMA. Assim, é muito importante a gente ter você fazendo esse trabalho e representando tantas e tantas e tantas mães que precisam desse apoio e que a gente sabe que não tiveram por muito tempo. Eu queria que você deixasse aqui também o Instagram de vocês, como é que pessoas que estiverem assistindo isso e queiram ajudar, queiram apoiar, ou até mesmo uma mãe que está iniciando aí nessa trajetória agora e que não sabe para onde correr, então que você expõe aqui pra gente como é que a gente consegue, como é que eles conseguem acessar vocês. Nosso Instagram é uniãodemãesdeanjos.pe. Lá tem todas as informações. Tem o nosso WhatsApp, tem nosso site, né? Pode falar também no direct, tá? A gente presta todo o acolhimento e assistência, tá? E eu gostaria demais de agradecer a oportunidade, o espaço, o tempo que a gente passou junto aqui no Porto Social, junto com a Rede Muda Mundo, com todo mundo que faz isso tudo acontecer, né? Esse apoio, esse acolhimento a essas iniciativas, que é muito importante, que por vezes a gente fica meio perdido, né? Meio barato e nada assim. O que a gente faz agora, sabe? Então é bom a gente ter uma diretriz, é bom a gente ter um direcionamento de profissionais. E uma coisa que eu acho bacana em vocês é que vocês conseguem, vocês estão gostando, está atendendo a expectativa, né, de vocês. Olha, pessoal, a nossa realidade é um pouquinho diferente, assim, não está muito, não, a gente vai trazer alguém, alguma coisa, a gente vai mudar para tentar atender a necessidade de vocês. E eu acho muito, muito bacana essa abertura, sabe? Não é o que eu quero, não é o que eu imponho. As coisas precisam funcionar como elas têm que acontecer, com certeza, né? Então a gente agradece demais esse tempo, né? Essa parceria que a gente passou junto, e eu dedico toda essa luta e todo momento a todas as minhas irmãs de luta, que assim a gente se considera e se titula, por viverem, né, esses anos de sofrimento, por transformarem esse sofrimento e essa dor em coragem para lutar, porque isso é o que me impulsiona. Quando eu enfraqueço, são elas que me levantam, sabe? E a confiança, acima de tudo, em poder representá-las de olhos fechados, onde eu chego, onde eu chegar, eu poder dizer a nossa realidade e elas se sentirem representadas da onde elas estiverem, né? Então eu fico muito feliz por eu e meu filho ser referência para isso, né? Sabendo que a nossa referência é porque tem elas nos impulsionando a isso. Então, muito obrigada a elas, a confiança delas, de vocês no nosso trabalho, de todas as pessoas que nos ajudam, né? Nós somos uma entidade que não temos parceria com empresa privada, nem empresa pública, sobrevivemos com o apoio da sociedade civil, né? Que nos ajuda, que doa. Então, lá no nosso Instagram, tem como ajudar, depósito bancário, material, Pix, lá tem tudo, né? E pode falar também diretamente com a gente.
Maravilha, muito obrigada mais uma vez, Germana. Pessoal, a gente se vê no próximo episódio. Fiquem de olho nas nossas redes sociais, @oportosocial e @Rede Muda Mundo para conhecer mais dos nossos projetos. E, é claro, sigam também a União de Mães de Anjos.pe. Não é isso, Germana? Exatamente. E ajudem. Obrigada, pessoal. Tchau, obrigada.